Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, 9 horas da noite, batendo papo literário com escritores e escritoras nacionais. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente. Nosso escritor já entrou na live, ó, coisa boa. Vamos mandar convite para ele? Vamos. Rony, querido, vou... Agora eu estou vendo o nosso escritor. Tudo bem, querido? Bem-vindo! Olá, Monique, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz com esse nosso bate-papo. Tudo bem com você? Ah, que delícia! Eu tô ótima, também estou muito feliz de ter você no meu projeto de entrevistas nesse mês de agosto. Você, é a tua primeira entrevista? Essa não, né? Para você, sim. Para mim, sim. Mas já tá cascudo aí de falar sobre teus livros ou teu livro pro pessoal no Instagram, né? Sabe que a pandemia nos deu essa aula, né? Todos nós fomos convidados aí para o online de uma forma muito especial. E de lá para cá, isso não parou mais, né? Então é uma coisa que acabou fazendo parte da nossa vida. Então estou bem feliz, bem à vontade aqui com você. É verdade, você sabe que a pandemia ela meio que revolucionou esse mercado também através das lives, né? A gente dentro de casa, conversando com pessoas do país inteiro, conhecendo, interagindo, mesmo que seja de uma maneira virtual, as pessoas estavam ainda se conectando e falando sobre literatura. Por um lado, isso foi muito bom. E que lives, vários canais no Instagram permaneceram com essa proposta, porque também é uma forma de estar junto de autores que estão espalhados pelo país. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez por você ter aceitado aí o meu convite, tá bom, querido? Eu que te agradeço, Monique. Quero aqui publicamente te parabenizar por esse projeto. Estive dando uma olhada aí nas suas redes sociais, né, nos últimos dias, e isso que você faz é maravilhoso, porque a escrita, na verdade, é um processo muito solitário, né? E o livro, ele efetivamente ganha vida na mão dos leitores, né? E você abrir um espaço aí semanal na sua agenda, nas redes sociais, para estar ouvindo autores, compartilhando obras, isso é muito gratificante, você faz isso com maestria, então parabéns, siga em frente. Muitíssimo obrigada. Você é de qual lugar do Brasil? Então, eu nasci em Mafra, em Santa Catarina, mas eu moro há muitos anos em Curitiba, capital do Paraná, de onde eu falo hoje. Ah, que bacana. Conhece o Rio? Conheço o Rio, já estive algumas vezes aí, todas elas a trabalho, mas sempre deu para passear um pouquinho e conhecer algumas coisas dessa belíssima cidade. Ah, que maravilha! Esse ano teremos Bienal. Vai dar para você vir ou não? Eu acredito que sim. Não posso dar spoiler ainda da editora, mas acredito que sim. Que maravilha, Rony! Então, se você vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Eu estarei na Bienal durante 5 dias, os finais de semana e feriado, exatamente para encontrar com os autores que participam e participaram do podcast. Então vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, tá, querido? Fabuloso, agradeço o convite. Eu tive a oportunidade de estar na Bienal de São Paulo ano passado, né? E é uma experiência realmente fantástica, assim, aquele universo todo, né? Encontrando pessoas aí do Brasil todo, de diversas áreas. Então vai ser muito interessante. Caso eu não esteja, você estará lá representando todos nós, né?
Com certeza, eu vou fazer uma bagunça lá. Você foi à Bienal em São Paulo ano passado como escritor ou como leitor? Eu fui como escritor, a editora Chiado Books me convidou, a gente esteve lá no stand, né, da Chiado, e aí é uma experiência fantástica, assim, também poder receber, né, os leitores, as pessoas que já conheciam a obra, pessoas que não tinham nem ideia do que se tratava, que passam ali também, conversam, comentam. Eu adoro estar com pessoas, né? Então, um momento como esse de Bienal, assim, é fabuloso. Baita aprendizado. Agora, você sabe que falaram, eu não fui na Bienal de São Paulo, mas acompanhei por aqui, e falaram que a quantidade de leitores e novos leitores procurando por escritores independentes, procurando escritores que estão sendo publicados por novas editoras, como a Chiado, que chegou no mercado bombando, está em ascensão, fazendo trabalhos belíssimos, leitores procurando por escritores nacionais. Falou que foi uma loucura aquilo. Foi a tua primeira Bienal como escritor? Foi a primeira Bienal, foi uma experiência maravilhosa, e isso que você falou me chamou a atenção também, Monique, porque existem alguns preconceitos, alguns paradigmas, né? Por exemplo, as pessoas falam, esses jovens não leem mais, agora é só celular e rede social, ninguém mais quer saber de livro. Muito pelo contrário, a quantidade de crianças, de jovens, de adolescentes circulando assim, na Bienal de São Paulo foi uma coisa que impressionou a todos, né? E aí não eram só crianças, adolescentes e jovens, mas adultos, pessoas de idade mais avançada, assim, estava realmente movimentadíssimo. Deu aquela esperança boa em todos nós, né? Que a leitura continua viva. Muito bem. Agora, o script, que é o teu livro, tu tá com ele aí em mãos ou não? Sim. Gente, olha essa capa. Parece uma obra de arte essa capa. Você sabe? Ô, Rony, como é que surgiu essa capa? Que tá linda. Então, essa capa foi feita exclusivamente para esse livro. Que legal você falar dela e perguntar sobre isso. É de uma artista plástica incrível que mora em Londrina, aqui no Paraná, chamada Elizabeth Gislene. Um amor de pessoa, a Beth, e foi incrível que quem me indicou a Beth foi o filósofo Severiano, que fez o prefácio desse livro, Monique. E maravilhoso, assim, porque aí eu fiz um contato com ela pelo WhatsApp, nós nos falamos uma noite e conversamos durante algumas horas, assim, e eu passei a ideia do livro para ela e o que eu imaginava de uma capa. Ela falou, Rony, fica tranquilo que eu já entendi. E não falamos mais. Passaram algumas semanas, ela me manda essa imagem pelo correio, pintado mesmo, né? Eu fiz um quadro dessa obra, e aí nós digitalizamos e mandamos para a editora, né? Então é exatamente a essência, né? É uma obra inacabada, é como se você pudesse mexer as coisas de lugar e dar um outro formato, enfim, né? Tá lindíssima, cheia de cores, e você realmente vê que aquilo é um quadro, que provavelmente essa arte veio de uma pintora, porque essas cores estão lindas, vivas. Ali também em cima, gente, olha. Ai, que linda. Repete o nome dela, por favor, Rony. Elizabeth Gislene. Se ela tiver Instagram, gente, ela tem... já corre lá. Tem? Exatamente. Ela tem Instagram, segue ela, ela pinta muito mulheres, né? E estilizadas, enfim, nessa linha que ela trouxe aqui. Mas é de uma sensibilidade incrível, de uma capacidade criativa assim, fora do comum. E ficou no lugar que merece estar essa obra, que é na capa do livro, né? Muito interessante. A Carla está falando aqui. A Carla é minha autora também de podcast. Um beijo, Carla. Beijo, é muito bom Carla. Quando o artista capta a ideia do escritor.
é incrível como capista, ilustrador, pintor, enfim, de forma geral, a gente às vezes fala do nosso livro para a pessoa, aquela pessoa já bola a ideia, ela às vezes nem lê o livro e consegue te entregar exatamente o que você queria. Que coisa, né? Isso aí. Ela não leu o livro, né? Ela criou essa capa sem ler nada do livro, só de ouvir assim que eu tinha comentado sobre o livro. E, obviamente, depois eu mandei um exemplar de presente para ela, né? E ela fez a leitura, enfim. Mas casou exatamente com a essência que a gente queria passar, que é essa obra inacabada, né? Que, na verdade, é a nossa vida, né? Muito bem. Uma obra inacabada. Você é uma obra inacabada? Então somos todos. Todos somos uma obra inacabada. Ainda bem. Ainda bem, né? Bom, o livro do nosso autor se chama Script, uma obra inacabada. Ô, Rony, o que fala o teu livro? O que você traz aí pra gente através do teu livro? Isso é muito interessante de pensar. Script é um termo que a gente emprestou do teatro, né? Normalmente, cada personagem, cada ator, ele recebe um script, que é uma espécie de um roteiro que diz como aquele personagem deve funcionar, né? E aí, Monique, a ideia é justamente essa. O que eu trago no livro? O fato de que todos nós já fomos criança um dia. Isso, obviamente, não é uma novidade para ninguém, mas isso é mais importante do que normalmente a gente considera. Por quê? Porque lá na primeira infância da nossa vida, até os 6, 7, 8 anos de idade, a gente recebe uma coisa chamada influência parental, que é a influência do pai, da mãe, dos avós, dos tios, às vezes da primeira professora, do vizinho, uma cuidadora, enfim, aqueles adultos que fizeram parte da nossa vida nos primeiros anos, né, lá na nossa infância, e eles imputaram, eles influenciaram uma série de coisas na nossa cabeça, que acabou forjando o nosso script, acabou criando um modelo mental na nossa cabeça, e a gente leva isso para o caminhar da vida adulta, né? Então, por isso que eu falo que é fabuloso o fato de nós sermos uma obra inacabada, porque nós não precisamos ser aquilo que os nossos pais disseram que a gente era ou tinha que ser. A gente pode, em qualquer momento da vida, atualizar esses roteiros, esses scripts, né? Então, assim, ó, às vezes a criança falava bastante, ou hoje a gente, como adultos, faz isso com algumas crianças também, você acaba criando alguns rótulos, e isso é muito triste, muito perigoso para a criança, né? Para o ser humano, de modo geral. Fala, nossa, mas é muito tagarela, mas é muito bagunceira, você não consegue terminar nada, você não presta atenção em nada, fica quieto, fica quieto. E isso vai criando umas verdades na cabeça da criança, né? Porque lá na primeira infância, além do cérebro estar absorvendo tudo que está em volta dele, ele ainda não tem filtros, ele não consegue discernir, né, uma coisa da outra, ele está aprendendo a funcionar, ele está se desenvolvendo, né? E aí é que ocorre a forja do script, né? Aí que ocorre justamente essa criação do modelo mental. Quero até dar uma saudação especial, muita honra, aqui acabou de entrar o filósofo Severiano, que é quem fez o prefácio dessa obra e é meu mentor, um grande estudioso desse tema, que é a influência que parental. Sejam muito bem-vindos aí, o pessoal que está entrando, bem-vindo. Agora, Rony, você tocou num ponto interessante aí, 2, na verdade. Essa parte de inserir nessa primeira fase da infância todos os nossos rótulos e conceitos naquela criança, e isso acaba produzindo uma certa limitação, né? Você acaba... É daí que vem o fruto do meio, você é fruto do meio, ou seja, você cresce dentro de uma determinada educação
que às vezes te limita ou que faz você pensar de modo diferente do outro, e isso pode vir a trazer mudanças ao longo da vida, de pensamento, de questão de ideologia, de questão intelectual, de aprendizagem. É sobre isso que você está falando? Foi isso que eu entendi ou eu fui muito longe da ideia que você falou? Você captou exatamente a ideia do livro. A essência é essa, né? Ou seja, tudo o que aconteceu lá na primeira infância, quando então nós, né, como crianças, obviamente acreditávamos muito naquilo que as figuras parentais nos diziam, né? E não tínhamos nenhum discernimento, nenhuma condição de fazer filtros em relação àquilo, colocamos aquilo no nosso cérebro. Acreditamos naquilo como verdades absolutas, né? Quando, na verdade, aquilo era apenas o ponto de vista daquelas pessoas em relação ao mundo, em relação ao relacionamento, em relação ao funcionamento das coisas, né? Então, isso é muito importante, porque realmente ele cria paradigmas, cria crenças, cria valores, e que normalmente se testa um pouco isso na adolescência, né, que é a fase de testar as hipóteses. Será que é isso mesmo? Será que eles tinham razão? Mas se adentra na vida adulta, levando tudo isso aí dentro da cabeça, né? E aí o grande convite do livro é justamente esse. Quer dizer, primeiro de tudo, revisitar um pouco essas memórias, né? Ou seja, hoje você pode ter 25, 30, 40, 50, 75, 80 anos. A qualquer momento, o convite é que você possa relembrar essas memórias, revisitar as histórias da infância. Porque aí tem uma coisa fabulosa também que a gente tenta trazer no livro, que aquilo que ficou guardado pode não ser exatamente o fato em si, mas pode ser o significado emocional que a gente deu para aquele fato. E aí é transformador, porque quando você começa a se ouvir, a escutar essas histórias, você começa a perceber com mais clareza, obviamente vai mexer um pouco com os seus sentimentos, com as suas emoções, mas às vezes você consegue transformar, por exemplo, uma mágoa em perdão, transformar uma raiva em gratidão, né? Entender que seus pais, naquele momento, fizeram o melhor que eles puderam, da forma que eles conseguiram, e você dá um novo significado para essa memória, né? Então, assim, os fatos não vão se repetir. Ninguém vai nascer de novo, em outra família, não tem como reviver, né, essa primeira infância. Mas o significado disso que ficou armazenado no cérebro é libertador. Você consegue caminhar com mais leveza e liberdade. Leveza porque você deixa para trás, né, alguns pesos assim desnecessários e você fica livre, né, para fazer novas escolhas. Porque às vezes essas escolhas... Você sabe que eu estava fazendo uma entrevista com uma escritora ontem e ela falou que na infância ela sofreu um bullying que veio da própria professora. Puxa. E ela ficou, olha isso, 13 anos com aquilo dentro dela. E quando ela publicou o primeiro livro, que foi tema da entrevista, a primeira pessoa para quem ela entregou o livro foi aquela professora que lá na infância chamou ela de burra, que lá na infância chamou ela de ignorante, e falou, tá aqui, ó, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, eu levei 13 anos com aquilo que você me falou e passei para o papel de uma maneira avassaladora. E eu sabia que quando eu publicasse, o primeiro exemplar ia ser seu. Ela falou que a partir daquele momento, a corrente do rancor, do ódio, da mágoa se quebrou, porque a professora nem se lembrava dela. E aí ela perdoou aquela professora, porque aquela professora pediu desculpas a ela
por algo que tinha afetado ela durante 13 anos. A gente está falando de uma criança que passou pela adolescência com aquilo dentro dela, se tornou uma adulta com aquilo dentro dela e só conseguiu libertar depois que foi pedido perdão. Ou seja, tudo mudou na vida dela. Então, é a infância que é a parte mais importante da nossa vida. Estão formando adultos. Por isso, esse cuidado com a criança, esses conceitos, o aprendizado, vai levar para o resto da vida. A criança guarda aquilo e leva para o resto da vida. E causa trauma, causa mágoa. Os adultos hoje completamente deslocados são marcas de uma infância traumática. Existe todo um negócio em volta disso. Isso é só um dos exemplos, tá? Porque se a gente olhar para o lado, a gente vê algo parecido também. É incrível isso. E incrível esse exemplo que você trouxe, Monique, porque quando você descreve assim, né? Nossa, a professora ficou surpresa porque ela nem lembrava desse fato. É justamente esse ponto, né? Muitas vezes na correria do cotidiano, especialmente agora da vida moderna, né? Às vezes é a falta de escuta, às vezes é a falta de acolhimento, às vezes é a forma como as palavras são ditas, né? E aí a criança que está lá na sua formação, né, começando a vida, que ela olha para a professora como uma grande referência, que ela olha para o pai e para a mãe como grandes referências, né? E de repente ela toma uma pancada como essa, que machuca demais e fica registrada 13 anos, como você disse, e que faz ela escrever um livro e o primeiro exemplar ser entregue para aquela pessoa. Isso é exatamente a essência do script, uma obra inacabada, né? O script é esse roteiro que está na cabeça de todos nós. Quer tenhamos mais consciência disso, quer tenhamos menos, né? A proposta do livro, e principalmente desse bate-papo, dessas conversas sobre isso, são fabulosas, porque a gente pode ajudar muitas pessoas, né, que talvez estão com algum aperto aí no seu coração, na sua cabeça nesse momento, né? O Severiano, que está aqui, por exemplo, ele fala muito de duas coisas fabulosas para esse momento: generosidade e paciência, né? Mas que antes de tudo, aquela história de colocar a máscara primeiro em você, que antes de tudo a gente consiga ter generosidade com a gente mesmo, ter paciência com a gente mesmo, e aí demonstrar isso para os outros, né? Então, assim, ó, as pessoas sempre estão precisando de afeto, de carinho, de atenção, e se a gente conseguir prestar atenção no outro, né, naquilo que ele fala, na forma como ele fala, ou talvez no silêncio, né? O que tem levado aquela pessoa a ficar tão em silêncio, tão isolada? Nessas sutilezas, se a gente conseguir oferecer um pouquinho mais de escuta, né? Nós vamos conseguir contribuir aí para que as pessoas possam viver melhor, né? Exatamente. Pode não parecer, tá, gente? Mas o silêncio, ele grita e ele vai alto e às vezes ele é ensurdecedor. Alguns momentos o silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar. Vamos lá, script. Vamos conhecer um pouquinho mais desse livro. O termo vem do teatro. Ô, Rony, você tem ligação direta com o teatro? Eu não tenho ligação direta com o teatro, que pese eu seja um grande admirador, né, do teatro, das artes, assim, do modo geral. Adoro ver uma apresentação, um espetáculo. E esse termo, acho importantíssimo falar isso surgiu numa conversa, né, em que eu estava justamente com o filósofo Severiano, e ele me perguntou o que eu estava fazendo da vida. E eu comentei que eu estava escrevendo um livro que ia se chamar Os Próximos Passos. Isso antes da pandemia, né? Ele falou, olha, muito
bacana isso, mas é importante entender que a vida não é só daqui para frente. A gente tem que olhar um pouquinho para trás. Eu falei, que bacana, você está falando da genética. Ele falou, não, é mais do que influência genética, é uma coisa chamada anterioridade. Ou seja, tudo que já aconteceu na nossa vida influencia nas decisões que nós tomamos hoje, né? Eu falei, opa, peraí, precisamos conversar mais sobre isso. E aí ficamos algumas horas naquele dia falando, e aí o nome do livro apareceu nessa primeira conversa, que foi justamente o script, né? Esse roteiro, esse modelo mental que vem do teatro. E aí, obviamente, que existe um paralelo, né? A vida imita a arte e vice-versa, né? Então é como se, né, nós temos diferentes papéis ao longo do dia, né? Você hoje aqui é entrevistadora, amanhã você pode ser entrevistada, num determinado momento você presta um serviço, no outro você é cliente, você é filha, pai, é mãe, é namorada, é aluna, é professor. Então são os diferentes papéis da vida, né? Por isso esse termo aí emprestado do teatro. Muito bem. O termo vem do teatro, roteiro ou grande guia, numa espécie de forma escrita de um espetáculo que orienta a atuação. Estamos falando aí de vida, tá, gente? Pessoas. Isso. Do nascimento até a primeira infância, recebemos dos nossos pais um script que nos forja. É um mapa que vai nos guiar pela vida toda. Por isso que existe gente assim, ó, que não olha para o lado, tá? É tipo assim, fulana, olha para o lado, ela não consegue, porque ela tá aqui no script dela a vida toda. Fato é que ninguém deseja permanecer com um roteiro que o conduz à infelicidade. Será que esse script, metaforicamente falando, está ligado com a infelicidade, Rony? Pode estar, pode estar. Se justamente nesses rótulos que foram criados, nessas crenças que foram implantadas, né, estiver o peso do desconforto atual, né? Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Às vezes a criança chegava em casa e contava assim, olha, tirei 8 em matemática. E que os pais normalmente falam, mas por que você não tirou 10? Você só estuda, a gente dá um duro danado para você ir para a escola, você não é capaz de tirar uma nota alta. Aí vai criando na cabeça da criança alguns compulsores, que a gente chama, que ela tem que ser perfeita, que ela tem que ser a melhor que todo mundo, que ela tem que chegar em primeiro lugar. E, de repente, você chega aí na vida adulta, no mercado de trabalho, num relacionamento, com essas cobranças dentro de você. Puxa, tem que ser 10, tem que ser 10, o 9 não serve. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer muito bem feito. Você percebe como é na sutileza das coisas? Essa questão de ser muito bagunceira, muito desorganizada. Você não consegue terminar suas coisas. Que tipo de confiança, né, que essa pessoa vai ter para assumir responsabilidades? Então, sim, pode haver aí em muitos corações e mentes hoje scripts, roteiros que acabam levando para tristeza, para insegurança, para o medo, né? Por isso que a conversa é tão importante, né? E aí a gente dedica não só o tempo de leitura, mas nós fazemos atendimentos a pessoas, né, através de conversa, justamente para que a pessoa comece a contar, comece a lembrar, comece a ter clareza do que já aconteceu na vida dela, e essas transformações elas vão se diluir, elas vão acontecer. Agora, Rony, por que é tão difícil as pessoas se comunicarem, falarem sobre seus sentimentos, expressarem o amor, o cuidado, a atenção ao próximo? Você acha que nessa vida louca de tecnologia isso está cada vez mais distante? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas estão falando menos de sentimentos e usando a internet para julgar mais a vida dos outros, sem nenhum tipo
de orientação e embasamento. Por que é tão difícil se comunicar, Rony? Olha, é uma resposta complexa, né? Talvez levasse umas 2 lives para a gente tentar passar perto dessa resposta, mas eu arriscaria dizer o seguinte, né? Nós não fomos ensinados a se comunicar dessa forma, né? Nenhuma crítica assim pontual, mas o nosso modelo educacional tradicional, ele nos ensinou a dar respostas prontas para perguntas conhecidas, né? Qual é o afluente do Rio Amazonas? Quanto que é 2 mais 2? Qual é a capital de tal estado? E a gente se prepara para provas, para passar no vestibular, para assumir o trabalho. E nós estamos falando de uma outra coisa, né? A gente está falando, por exemplo, da capacidade de fazer perguntas, da capacidade de ouvir, de ter empatia pelo outro, né? Me parece que isso tudo precisa ser desenvolvido nas pessoas. Sim. Existe uma grande carência, né, de formação e que hoje está sendo preenchido, como você bem comentou, pela tecnologia, pelas redes sociais, que de repente é mais fácil dar o celular, dar o tablet, ligar a TV, do que dedicar um tempo de conversa, do que dedicar um tempo para brincar de verdade, né? Então eu diria que passa por isso. Nós não fomos ensinados a ter não esse estava no tipo, script. não estava no nosso script. Não estava. E assim, ó, aí com muito respeito e acolhimento também é importante olhar para quem nos ensinou, né? Vamos olhar um pouquinho para os nossos Sim. pais, para os nossos avós. Imagina a dificuldade também que se tinha, né? Hoje a gente vê o neto dialogando com o vô como se fosse 2 crianças brincando no parquinho. Nossa, para a gente falar com o avô, falar com o pai, nossa, era difícil, não se tinha assim, essa liberdade, essa permissão, né? Então são épocas diferentes, mas hoje a gente vive um momento, sim, de aprender. Se chama muito aí de competências comportamentais, né, as tais soft skills, né, que está muito na moda falar, mas competência comportamental é o básico, né, que os seres humanos têm capacidade de fazer. Empatia, afeto, acolhimento, comunicação, escuta. Não é tão difícil. É interessante. É muito interessante isso também. A Carla está falando aqui, seguimos os modelos. Não há muito espaço para o debate, para a construção da crítica, desenvolvimento do pensamento. Bom, vamos aqui continuar no script. O mapa precisa de atualizações para que possamos avançar nesse complexo caminhar da vida adulta, em novos territórios. Reconhecer o script e toda a sua obra inacabada significa que as pessoas cansaram do sofrimento e desejam a felicidade. É possível mudar esse script e essa identificação, nesta obra, apresenta uma possibilidade de ouro. Reconhecer as referências dos comandos parentais. O que você quer dizer com reconhecer as referências dos comandos? Isso é uma coisa muito importante, porque o dia a dia, Monique, no dia a dia nós somos levados pelos nossos hábitos, né? Ou seja, nós nos habituamos a fazer as coisas de uma determinada maneira. O cérebro tem essa capacidade, né, de se programar e não precisar ficar refletindo a todo momento por que você, por exemplo, pegou o copo d'água agora com a mão direita e não com a esquerda. Você não refletiu sobre isso. O cérebro já sabe o que fazer, né? E ele já sabe como te conduzir ao longo do dia todo, de cada dia. Então, o reconhecimento é como se você tivesse uma etapa anterior, ou seja, você precisa um pouco afastar as cortinas, né? De novo o teatro, assim, você precisa afastar uma certa neblina, uma certa névoa do automatismo. É como se a gente estivesse fazendo um convite assim para ter mais atenção e mais consciência para você se enxergar melhor naquilo que você faz todos os dias. Por que eu respondi dessa maneira? Por que eu fiquei tão bravo quando aquela pessoa me questionou?
Por que que eu tenho dificuldade de ouvir um não? Por que que meus relacionamentos acabam tão rápido? Por que que eu, de novo, estou me sabotando, achando que eu não consigo estabelecer esse projeto? Por que que eu prometi mais uma vez no ano novo que esse ano eu iria aprender a falar inglês e não consegui? Eu preciso primeiro reconhecer isso para assumir essa responsabilidade, né? Senão eu acabo terceirizando, né? Não, mas é que agora já é agosto, quase final do ano, não dá mais tempo. Ah, não, mas é que essa live é à noite, se fosse de manhã eu assistiria. Ah, não, mas é que, pô, meus pais não me deram esse apoio. Entende? A autossabotagem. E você acaba daí jogando isso para fora, você acaba terceirizando essa responsabilidade, né? Então, o reconhecimento de que tudo isso existe passa por parar um pouco, né? É quase como encostar o carro no box, né? Se sai um pouco da corrida ou para no posto de gasolina, aí você vai desligar o motor, vai calibrar o pneu, vai abastecer, vai limpar o vidro, para enxergar melhor, né? A gente precisa. Como é que faz isso? É nos momentos de pausa. É nos momentos de pausa. É no silêncio, é nas conversas com você mesmo, é procurando alguém da sua confiança para você poder, né, falar sobre isso. E, obviamente, se tiver um apoio profissional, muito melhor, né? Mas certamente na tua roda de pessoas hoje tem alguém que você possa falar sobre algo que você esteja sentindo, começando a perceber. Isso é bem valioso. Isso é o reconhecer. Reconhecer, agora eu entendi. Esse poder de mudança está na vontade do ser humano. Tal percepção levará você a assumir a intenção da própria felicidade. Sim, as curas acontecem. Você rapidamente perceberá o seu envolvimento emocional com esse evento roteiro de sofrimento, descobrindo que pode mudar, se assim o desejar. A leitura trará os scripts à tona de forma imediata, libertando sua criança interior da identificação com ideias e emoções conflitivas, permitindo uma atualização dos referenciais da sua vida. O que você quer com esse livro, Rony? Qual é a mensagem principal que vai chegar nos leitores e eles vão pegar o teu livro e falar assim, preciso mandar uma mensagem para o Rony? Olha, antes disso eu quero dizer que eu estou adorando ouvir a tua voz, a forma como você fala sobre tudo isso. Parabéns aí pela tua eloquência, pela paixão que você tem em falar sobre tudo isso. Obrigado mesmo por colocar assim, esse assunto dessa forma. O que eu quero realmente passar para as pessoas é que elas percebam, né, que lembrem assim, com muito carinho, com muito valor, que todos nós já fomos criança um dia, que lá na nossa infância existiu essa coisa chamada influência parental e que dentro da nossa cabeça existe um script, existe um roteiro, um modelo mental, né, que nos faz agir da forma como nós estamos agindo hoje. A boa notícia disso, quem está nos ouvindo, é que essa obra é inacabada, né? Ou seja, nós não estamos prontos. O script não está finalizado. Esse script todo que a gente vai reconhecer, ele é apenas o ponto de partida, né? O daqui para frente a gente pode reprogramar, pode modificar, você pode dar um outro significado para tudo que já aconteceu e fazer novas escolhas, né? Então eu desejo de todo o coração assim, que esse livro, que esse assunto, ele possa chegar nas pessoas para que elas percebam, em primeiro lugar, qual é o script que predomina na cabeça delas. Por isso que eu falo que quando você começa a ler o livro, o script vem à tona, né? Porque ora eu vou te convidar, né, você leitor, vou te convidar a lembrar da tua infância, ora eu vou te convidar a pensar agora, você adulto, lidando com crianças,
ora eu vou te convidar a pensar aí no ambiente de trabalho, nos locais onde você circula com outros adultos, porque a Monique, que já teve 6 anos, está aí, né? Ela está me olhando agora. O Rony, que já teve 5, 6 anos, está aqui. Essa é a criança, esse é o cara, somos nós, né? A gente continua se desenvolvendo nessa obra inacabada que nós somos. Que maravilha! O que você diria para o Rony de 6 anos? Olha, essa pergunta é maravilhosa, hein? Eu daria um abraço nele, eu pegaria ele no colo. Cara, estou muito feliz que a gente chegou até aqui e ainda temos mais coisas para trabalhar, para rever, mas tudo hoje eu consigo olhar isso assim com muito carinho, sabe? Nunca ninguém me fez essa pergunta. Fiquei bem feliz de ter ouvido essa pergunta de você. Hoje, sabe o que eu diria para o Rony de 6 anos? Eu descobri isso agora, olhando para você e para essa pergunta que você me fez. Eu diria assim, olha, que bom que a gente se reencontrou. Que bom que a gente se reencontrou. E aí eu pude pegar esse Rony no colo, assim, com tudo que ele precisava de ajuda e a gente está desenvolvendo uma nova obra daqui para frente. Esse livro, para mim, foi um grande processo de autoterapia. Esse seu livro é o único que você tem publicado? Eu tenho outros publicados, mas é mais na área técnica, né? Minha área de atuação é a área da saúde, da qualidade de vida. Então, eu tenho algumas coisas nesse sentido, assim, como autor e coautor. Essa é que eu considero a primeira obra autoral, de fato, né? O projeto é que isso aqui seja uma trilogia. No segundo livro, eu vou falar sobre justamente a comunicação, né, que você me perguntou agora há pouco, que, assim, existe uma interpretação, né, que está sendo falado, e aí a gente acaba narrando, né, falando, não exatamente o que o outro falou, mas o que a gente entendeu do que ele falou, né? E por isso que, às vezes, a comunicação também vira essa... Tem aquele ditado, né, que eu não sou responsável pelo que você entende. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu digo. Se a minha mensagem para você chegou de modo diferente do que foi falado, eu não sou responsável. E é verdade, muitos erros de comunicação acontecem por essa diferença de a gente receber a mensagem e interpretar do jeito que a gente quer, diferente do jeito que é dito. Isso a gente vê exemplos no nosso dia a dia. Não precisa nem ir muito longe. Esse seu livro já está em processo de produção? O segundo? Ele já tem algumas páginas escritas. Assim que eu terminei o primeiro, eu segui escrevendo. É uma coisa muito interessante o processo da escrita, assim. E ele está guardadinho lá, esperando um momento certo aí de uma retomada, né? Muito interessante. Eu espero que venha em breve esse livro sobre a comunicação, porque a comunicação é uma coisa que dá pano para manga, gente. É papo de mais live, de mais conversa, porque comunicação é algo fundamental na nossa vida. Eu te agradeço demais, assim, esse teu jeito de ser. Estou encantado aqui com a tua simpatia, com a tua generosidade, com a clareza com que você fala sobre esses assuntos. Parabéns. O nosso autor mandou aqui pra gente uma mini bio, e eu vou ler aqui pra gente conhecer mais sobre o Rony. Ô, Rony, o teu sobrenome é de onde? Qual a origem? Que eu não sei nem pronunciar. Então, é mais fácil falar do que escrever esse sobrenome, né? Mas é Rony Tchek. Tchek. Origem. Qual a origem de Tchek? Alemão. Alemão. Gente, parece simples, Tchek, mas não é. T-S-C-H-O-E-K-E. Quando que eu ia pronunciar Tchek? Nunca. Muita consoante e pouca vogal, né? Sempre o que levou o escritor a escrever essa obra? E aí ele falou:
Sempre acreditei na importância do próximo passo e que poderíamos direcionar nossos avanços numa direção desejada. Compreendi que não somos tão livres assim para fazer nossas escolhas, de fato, pois somos influenciados pelos comandos das figuras parentais que desde a mais tenra idade nos habituaram a enxergar o mundo de determinada forma. E podem estar conosco na vida adulta. Aliás, a gente pode inclusive passar isso para frente. Tenho um interesse genuíno pelas pessoas e um olhar atento. Quando as observo, me afeto e desejo ajudar, pois fazemos parte de uma grande rede psicossocial e carecemos de uma educação emocional. Os problemas continuarão existindo, mas não precisamos repetir padrões que nos fazem sofrer. Adorei essa frase. Acredito que podemos amplificar nossos quadros de referência, atuando com mais leveza e liberdade. Eu escrevi este livro para construir avanços. Você é profissional de educação física? Isso mesmo. Eu hoje sou um cara de 47 anos de idade e 26 anos de profissão. Há 26 anos eu me formei em educação física, né? E venho trabalhando diretamente assim com pessoas desde então, de diversos formatos, né, em diversos locais, mas sempre com esse viés, a gente está chamando hoje de desenvolvimento humano, né? Por isso até a palavra de avanço, né? Que a cada momento, que a cada intervenção, que a cada dia, as pessoas consigam avançar um pouco, né, na construção desse script atualizado, dessa obra inacabada. Elas vão se reconhecendo, se descobrindo, se livrando daquilo que não lhe faz bem, conseguindo, como diz aqui o meu mentor, o Severino, dissolver, né, o sofrimento, ter mais clareza, menos ilusão nas coisas, né? E aí que a coisa vai se construindo, né? Então é nisso que eu tenho me dedicado e pretendo cada vez mais caminhar nessa direção. Muito bem. Lembrando que se você hoje tem 40 anos e continua com um script de 20, acho bom nos próximos 20 anos mudá-lo, tá? Porque não é possível. Conheço pessoas que pararam no tempo, não mudaram o script, gente. Falando agora... todo mundo conhece, eu acho, né? Sim, eu acho que todo mundo conhece. Agora, Rony, quem quiser comprar o teu livro, aonde está a venda? Tem e-book, tem físico? Consegue autografado ou não? Como é que está isso? Isso aí, tem nos dois formatos, né? O meio físico, né? O impresso, capa dura, e também o e-book. O e-book está numa condição super especial na Amazon, por exemplo, e outros canais. Mas o melhor caminho é no buscador da tua preferência, né? Digita Script, uma obra inacabada, editora Chiado Books, Grupo Editorial Atlântico, né? Mas ao digitar Script, uma obra inacabada, você já encontra e aí dá para fazer a compra online e ele chega na sua casa, né? Hoje, no site da Grupo Editorial Atlântico, é o prazo de entrega mais rápido, em menos de 15 dias ele chega, né? Então, quem quiser prestigiar um autor aí que está se aventurando na escrita e que escreveu sobre esse tema, assim, que fala sobre cada um de vocês e sobre todos nós ao mesmo tempo, né? Eu vou ficar muito honrado, muito feliz, quem se interessar por adquirir ou dar de presente para alguém, enfim, né? É um tema fabuloso, assim, que diz respeito à vida de cada um de nós, né? Eu até digo assim, que esse livro ele é um encontro com você mesmo. Você vai se deparar com você e com a sua história de vida ao folhear esse livro. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Esse nome fácil aí que você comentou agora há pouco. Eu vou colocar por escrito aqui.
Por favor. Lembrando que eu vou marcar o autor como colaborador na entrevista. Vocês vão poder acessar pelo Instagram dele, pelo meu e pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas. E claro, o nosso escritor, Rony, que está aí com um script, uma obra inacabada. Querido, estou muito feliz de ter recebido um escritor com a tua bagagem, com os teus conhecimentos, com as tuas ideias no meu projeto, por mais pessoas assim, por mais escritores e escritoras que produzam temas assim, porque a gente precisa trocar essa ideia mais vezes. Então, assim, só te agradecer, dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Não pare de escrever, por favor, e sucesso. E, ó, se você vier à Bienal, mande um encarte lá, porque eu compartilho para o pessoal acompanhar. E se você realmente vier, estaremos juntos na Bienal para a gente trocar ideia. Obrigada, tá? E eu que te agradeço, foi um prazer enorme, parabéns aí pelo seu trabalho e nos brinde aí nessa despedida, falando desse título maravilhoso aí, do livro Não Me Livro. Por favor, em 30 segundos nos conte sobre isso. Todo mundo quer saber do livro Não Me Livro, né? Pois é, que curioso. Esse nome chama muita atenção e foi um insight, na verdade, porque eu estava na pandemia, no início da pandemia, e queria levar, estava vendo muitas pessoas, amigos e amigas perdendo pessoas, sofrendo, sem nenhum tipo de saída, interação física, nada, estava todo mundo enlouquecendo. E eu falei assim, o que eu não posso ficar sem na minha vida? Óbvio, família, amigos, etc. Mas assim, o que enche, o que é que está no meu caminho o tempo todo? E aí eu, deitada na cama, olhei ao meu redor, pensei e falei assim, eu não fico sem livros. Eu posso pegar Covid, eu posso ficar sem emprego, eu posso não viajar, mas eu não posso ficar sem livro. Do livro eu não fico de jeito nenhum. Não me livro de livro. Do livro não me livro. Do livro não me livro. E aí veio, vamos fazer podcast, não sei o quê. E foi através do podcast do Antônio Fagundes, que ele tem um clube de livros que eu escutava todo dia. Gostei de como ele produzia as resenhas, os episódios. E ele foi realmente, esse podcast dele, foi realmente uma grande inspiração para eu começar a trabalhar o do livro Não Me Livro e levar a literatura primeiro para os meus amigos, de uma forma para consolá-los, para entreter. E aí, de repente, o negócio abriu de um jeito que as lives começaram, os episódios, vieram os escritores e os prêmios e não sei o quê. E aí eu tô nessa loucura até hoje. Foi assim. História bonita. Já virei. Sensacional. Parabéns. Parabéns. Eu fico muito feliz que vocês tenham essa consciência, né, de participar e divulgar seus livros, porque eu vou ser muito sincera com você. Não é dinheiro, não é status. É literatura. Uau. É livro. É só livro. Eu tenho mais de 5.000 livros. Eu recebo livro todo dia na minha casa. De escritores angolanos, de escritores brasileiros, de escritores portugueses. Porque eu vivo literatura. Então, do livro Não Me Livro é o projeto da minha vida. E vai continuar sendo por muito tempo. Que maravilha, que maravilha. Olha, um prazer enorme ter participado desse projeto com você. Adorei te conhecer. Muito sucesso. Siga inspirando pessoas,
se comunicando dessa forma leve, empática, agradável. Gostei demais. Obrigado a todos aí que participaram. Um beijo especial para a Fátima, que está nos cumprimentando aqui, acompanhou a live toda. E vamos lá, vamos reconhecer o nosso script e atualizar essa nossa obra inacabada. Temos todos um bom trabalho pela frente. Exatamente. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu volto ainda e amanhã. Rony, um beijo, querido. Obrigada. Obrigado você. Um beijo a todos. Tchau, tchau.